Estamos. Olá pessoal, começamos agora a live Antes de Ontem. Opa! Aí, tá certo. Eu que me bananei aqui no negócio aqui, porque tem um pequeno delay e às vezes parece que foi, não foi. Começamos a live Antes de Ontem, da perspectiva crítica. A ideia aqui é a gente fazer uma análise de conjuntura dos acontecimentos da última semana, levar para os assistentes e para as assistentes sociais um pouco do que é análise de conjuntura, porque é uma profissão que demanda muita análise de conjuntura, né? É a profissão que está na ponta de toda a miséria do Brasil e das políticas públicas do Brasil. Então hoje a gente vai falar um pouquinho de eleições, falar um pouquinho de 7 de setembro, falar um pouquinho do histórico das últimas eleições, um pouco do Brasil atual, das políticas públicas atuais. E eu estou aqui com... antes é bom explicar que Antes de Ontem é uma gíria mineira. A gente está aqui com dois mineiros legítimos, natos, e um naturalizado, porque eu não sou mineiro, mas já tenho o iCard, né? Casado com um mineiro, meu cachorro é mineiro, moro em Minas Gerais, então eles me deram essa oportunidade de ser um pouquinho mineiro também. E não são qualquer dois mineiros, são dois mineiros de Santa Luzia. Então, o negócio é brabo, vocês sabem que aí essa terra de Santa Luzia não é para qualquer um. Então estou aqui com o Pedro Ottoni. Pedro Ottoni é cientista político, graduado em Direito, estuda análise de conjuntura há pelo menos 20 anos. Ele tem um método criado por ele, mas a gente não vai entregar agora, que vocês vão ter que ver todas as lives para entender o que é o método dele de análise de conjuntura. E estão aqui com o Léo também. O Léo vocês já conhecem, o Léo é talvez a referência ponta de lança do Serviço Social em Minas Gerais, apesar da humildade dele achar que não. Mas o Léo é também formado em Serviço Social, mestre em Educação e agora faz doutorado em Serviço Social pela PUC São Paulo e é um dos fundadores da Perspectiva Crítica também. Então, se vocês puderem dar um oizinho para a gente começar o nosso bate-papo, Pedro, Léo. Beleza, obrigado, P7. Prazer de novo encontrar o Léo, grande referência para a gente, jeito espetacular. P7 é também um companheiro aí de luta, de jornada, e dá um salve para todo mundo que tá nos assistindo aí. Espero que a gente possa contribuir um pouquinho com o entendimento, a análise da realidade do Brasil tão em convulsão, né? Brasil em convulsão, Brasil que ao mesmo tempo que a gente tem bastante tristeza por onde ter chegado, né? Nos últimos anos, né, as políticas dos últimos anos, também temos aí a possibilidade de ter esperança, né, e a esperança que nos faz, uma esperança que espera, a esperança que nos faz mover para diante, né? Bom dia, também quero dar um salve aí, meu amigo P7, Pedro. Esse reencontro aconteceu tem uns 3 meses, né, P7? 3, 4 meses e muito bom. E acho que as primeiras palavras assim, que eu poderia dizer é que mesmo diante, né, da agudização, né, dos impactos da questão social, não é o fim da história. Então, o bom é que a gente, né, tem condições de fazer essas análises, né, de trazer alguns elementos para a gente pensar a conjuntura, mas também para que isso possa reverberar no cotidiano aí de trabalho. Falo no caso dos assistentes sociais, né? Então, minha expectativa também é que a gente possa dialogar um pouquinho, né? Que seja leve, mas ao mesmo tempo com a densidade que a gente tiver condições de colocar aí no debate. Então, é isso. Então, vamos lá. A ideia eu expliquei o nome, mas não expliquei por quê também, né? Antes de Ontem é a gíria mineira de antes de ontem, ou ontonte, né? Como fala nos interiores de Minas, porque qual é a ideia? É falar de ontem, mas para saber o ontem, saber de antes de ontem, certo? Então é por isso que a gente vai falar, porque a última eleição normal que a gente teve no Brasil foi em 2010. Que a gente pode dizer assim, teve uma normalidade e tal, tranquilo. 2014 caiu um avião com o candidato. Antes, um pouco, né, 2013 teve as manifestações e tal, aquela coisa toda. 2014 cai um avião de um candidato. A Lava Jato é criada também, faz aquela bagunça toda que a Lava Jato fez. 2016 tem um golpe parlamentar, um impeachment da Dilma, entre o Temer
eleição de 2018, acontece a facada do atual presidente e tal, já nessa envoltura que a Lava Jato cria da antipolítica e tudo mais, não sei o quê. E agora, em 2022, a gente tem uma eleição que também não é normal. É uma eleição que está mergulhada no orçamento secreto, no esparramento de dinheiro para boa parte do Congresso Nacional, para os aliados do atual presidente. Então já também não é uma eleição normal. E com esse histórico de 10 anos aí, 12 anos, né? É também uma eleição que pode ser um divisor de águas aí para o futuro do Brasil. Seja o futuro político, o futuro das relações internacionais, o futuro do povo brasileiro e das políticas públicas. Então eu queria entender um pouco com o Pedro e com o Léo o que significa esse, não vou conseguir falar de 12 anos para trás, mas essa mudança, porque a gente pensa muito no agora, né? No factual. Mas toda história ela é construída com seus acontecimentos, com seus fatos no decorrer de muito tempo, que uma coisa se acumula na outra, né? As ondas elas se sobrepõem umas às outras, né? Então eu queria entender um pouco com o Pedro e com o Léo o que significa esse processo que a gente está mergulhado há tanto tempo. Eu primeiro aí? Você primeiro, Pedro, você primeiro. Mais velho primeiro. Mais velho primeiro, boa. Então, eu acho que isso é um tema para muita discussão, né? Mas eu gostei muito da introdução do P7, porque a conjuntura, ela está condicionada, ela tem um pano de fundo estrutural. Então, quando você imagina as crises políticas e econômicas que nas últimas décadas, você vai ser o pano de fundo para a conjuntura que nós temos hoje. Então, a conjuntura, ela não... Claro que ela é um momento, né? Um momento, até o momento atual, né? É uma outra expressão de análise de conjuntura, o momento atual. Ela tem, claro, o seu contorno específico, a sua singularidade, mas ela está sobredeterminada pela estrutura. E essas estruturas são forças históricas que perpassam décadas, às vezes séculos, né? Então, a nossa conjuntura de hoje, ela não surge com o atual governo, ela não surge com a atual configuração, ela é produto, né? Então, assim, para ser bem sintético, depois a gente pode abrir, se tiver curiosidade, pelo menos na minha interpretação, o que nós tivemos desde 2010 e antes disso, né, nós estamos vivendo uma degradação bastante profunda da nova república, do arranjo político da nova república. Né? O arranjo político da nova república que construiu a Constituição brasileira, né? E quando eu falo esse arranjo político, é uma correlação de forças na sociedade. Então, a correlação de forças em 88, né, no final da década de 80, nos permitiu ter uma Constituição que, mesmo com suas limitações, porque tudo é limitado, né? Inclusive nós, né, tudo é limitado, mas a Constituição avançou, né, do ponto de vista de criar uma base legal, uma base jurídico-política para que se pudesse construir políticas públicas que conseguisse trabalhar a dimensão da cidadania de uma maneira mais profunda no Brasil. Isso é uma novidade, né? E esse é o arranjo da nova república. A nova república significa isso. Significa uma pactuação política que parte de uma correlação de força. Então não é uma pactuação política simplesmente porque um ou outro gostou ou quis ou apertar a mão em determinado momento, mas não, é uma correlação de forças onde teve embate e onde foi possível avançar na direção da ampliação da cidadania. Não conseguimos, né, de uma maneira plena a universalização de vários direitos que a gente ainda está na nossa pauta, ainda são chagas da nossa formação social, mas ela nos permitiu um passo adiante, ou alguns passos adiante, passos importantes. O problema é que esse passo adiante com uma cidadania no Brasil está em contradição com a atual forma de reprodução e acumulação de capital.
Então essa é a contradição fundamental. Nós temos a Nova República tinha um arranjo político, aí do ponto de vista da cidadania, depois a gente pode tratar do ponto de vista eminentemente político, da confrontação partidária, enfim, a gente pode discutir isso, mas indo mais ao concreto, do ponto de vista das estruturas, qual que é a tendência que nós temos? O neoliberalismo, a desindustrialização, né, a financiarização mais aguda da economia, e que nessa forma, nessa mudança estrutural do padrão de acumulação, você tem também uma reestruturação dos direitos sociais e trabalhistas. Você não pode manter o mesmo estatuto social do trabalhador em uma correlação de forças mais profundas no nível estrutural, onde tem a hegemonia do setor financeiro, a hegemonia da especulação, né? Então você não tem mais isso, essa reestruturação que alguns trabalham, e está correto, trabalham no ponto de vista da tecnologia, das inovações que mudaram a configuração do trabalho, isso é uma parte, mas não é o todo. Existem também as definições políticas de como vai ser o trabalho. Isso não é fatalismo, são decisões. Então, quando hoje a gente vê a uberização, já é um passo muito avançado desse novo padrão de acumulação, né? E como esse padrão de acumulação pode estar sintonizado com a dimensão da cidadania? Muito difícil. É uma contradição que tem um nível de antagonismo muito alto. Muito alto, né? E o nosso país, por ser um país dependente, um país periférico, o arranjo político, a sua capacidade de tomar decisões soberanas é limitado pelo imperialismo. É limitado pela a vinculação subordinada aos centros de tomada de decisão internacional, principalmente em relação à linha, a conduta e a hegemonia dos Estados Unidos, que está em declínio, que está em crise, mas que continua impactando. Então, assim, sei que eu falei muita coisa, mas eu gostaria, inicialmente, para entender essas crises, a gente entender qual é esse plano de fundo, qual é essa configuração estrutural, para que vai explicar, e aí indo para o tópico que o P7 nos apresentou, as eleições normais, né? As eleições normais, porque você tinha, no ponto de vista do consenso entre as forças políticas, aí políticas partidárias, sendo mais objetivo, você sabia desde do fim do governo Collor, e ali adiante, em 94, que você teria dois grandes blocos políticos no Brasil, duas grandes forças sociais em confronto, mas com um terreno comum. O terreno comum é a pactuação da Nova República. Um com viés neoliberal e o outro com viés social-democrata, né? Então, você tinha o PSDB, que tinha ali um projeto de aprofundamento do neoliberalismo, que era uma força social que representava um projeto político vinculado aos bancos, vinculado ao setor financeiro em especial, não tinha relação com a indústria, por exemplo. Nós, no Brasil, não criamos uma força política que representasse o capitalista industrial. Interessante isso, ele sempre está subordinado, a partir da Nova República, ao capital financeiro. E você tinha, do outro lado, o PT, que era a representação dessa outra possibilidade de projeto dentro do arranjo da Nova República, de ampliação de direitos, de cidadania, etc. Então, querendo ou não, a Nova República era a disputa desses dois projetos. Claro que tinha outros, mas assim, com força de disputar a sociedade eram esses dois. E esse padrão de disputa eleitoral, e aí tinha uma pactuação também, olha, quem vencer as eleições leva. Essa era a pactuação, né? Nós temos acordo com o que foi pactuado na Constituição. Então, esse acordo, com tensões, com sabotagens, etc., mas levou, né, o Brasil a um processo de normalidade dentro da sua profunda desigualdade, de suas chagas. Mas tinha uma normalidade política, ou, se não quiser usar o termo normalidade, um certo padrão político
que vai ser rompido ali, principalmente a partir de 2010, 2011, 2013 já é um outro assunto, mas que tem a ver com isso. Mas, vamos dizer assim, a pá de cal nesse acordo entre as duas principais forças políticas vai surgir para um outro conterrâneo, o Aécio Neves, do PSDB, que disputa a eleição com a presidenta Dilma e que ele simplesmente não reconhece a eleição. Então aí, vamos dizer assim, é o fato político que inaugura uma ruptura institucional de fato. E aí, um elemento que eu queria trazer, P7 e Pedro, para o nosso debate, é porque não dá para falar sobre o desmonte das políticas públicas, não dá para falar sobre, né, assim, o saque ao fundo público e como que as garantias constitucionais elas não tornam-se realidade na vida, né, da população mais pobre. A gente sabe que nós não temos um histórico, né, de pleno bem-estar social, né, a desigualdade neste país ela é tão profunda, tão aguda que uma pequena parte da população, né, 5 famílias detêm quase todo o bolo de recursos desse país. Mas um ponto que eu gostaria de destacar, na verdade, que eu acho que não dá para não colocar esses ingredientes no debate, é quem são os sujeitos, né, quem são as pessoas que mais sofrem, né, com os impactos desse desmonte. São os jovens pretos, periféricos e favelados, né? Então, assim, o direito à cidade, o direito, inclusive, de acessar o serviço público. Então, assim, a questão, né, do racismo institucional e do racismo que a gente percebe no cotidiano, e um outro elemento que a gente não tem como fugir desse debate, que é o lugar da mulher, né? A questão de gênero, a mulher pobre, preta e periférica. Como que isso rebate diretamente na vida desses sujeitos e como que as políticas públicas elas vão sendo cada vez mais demandadas por causa dessas outras, né, desses outros desmontes. E aí, se você, por um lado, não tem acesso ao trabalho, não tem acesso ao mínimo, né, de condições, e você vai recorrer às políticas públicas, às políticas sociais. E se elas estão desfinanciadas, né, sucateadas, o que resta? Né? Então, resta simplesmente esperar, né, o processo, né, da vida, né, ela sucumbir. Mas, de fato, não é o fim da história. Então, aí tem que, né, aí é um processo de como que a gente vai disputar, né, no campo, né, dessa sociabilidade, das lutas sociais, né, não dá para a gente. Estou colocando isso como marco do fim da história. E eu só trago um elemento para a gente, mais um elemento para a gente refletir, que é o processo da pandemia de Covid-19, né? Que começa, né, morrendo, as primeiras mortes, elas estão no topo da pirâmide econômica, né, desses sujeitos aí. E aí, se a gente for estratificar esse dado dessas 600 mil mortes, né, quem são esses sujeitos, né, se teve acesso ou não à saúde, cor, raça, gênero, ciclo de vida, idade. Se a gente for estratificar isso, então, ou seja, qual que foi a parcela da classe trabalhadora, né, e muitos, né, com as condições objetivas e subjetivas, né, da força de trabalho para a construção de uma sociedade. Então, como que, né, nós estamos com essa ressaca moral, essa ressaca ética, né, desse processo ainda que não findou, e o desafio que está colocado hoje, né, eu tive um pouco, a professora Elaine Bering, do Serviço Social, fala no conjunto das reformas que foram colocadas, que de fato não são reformas, são contra-reformas do Estado, né, e o saque do fundo público, quais são, né, qual que é o horizonte, né, favorável, porque os desfavoráveis a gente conhece, favorável para, né, reconstruir algumas bases de proteção social desse país, algumas bases de política social. O desafio está lançado, né? O desafio está colocado aí para todas e todos nós. Fato é que no cotidiano da luta de classe, mas também no cotidiano dos serviços, a gente disputar as consciências, né, no sentido disputar mentes e corações para pensar, né, numa construção mais coletiva.
obviamente a gente está com esse cansaço, né, vamos dizer assim, mas, como eu disse, não é o fim da história. Então nós temos que ir acumulando essas forças aí e aí eu espero, né, e aí eu tenho essa, de fato, esse horizonte estratégico aí, que a partir, né, do ano que vem a gente tenha minimamente condições de fazer esse debate e aí colocar, né, a gente recolocar algumas questões na agenda para avançar. Mas são alguns elementos que eu queria trazer para a discussão. Sim. Não, muitos elementos, né? Porque a gente percebe que, acho que o Pedro pode falar um pouquinho também, porque nos últimos anos no Brasil apareceu um povo que tem verdadeiro ódio da pobreza e de pobre, assim, né? Eu queria ver com o Pedro o que isso significa, o que a pobreza significa para um país e para a análise de conjuntura e para as relações sociais que existem internamente e externamente. Sim. Estava falando aqui com áudio desligado. A pobreza é resultado de uma configuração. Eu estava falando, né, sobre as estruturas. A pobreza é uma produção humana. Ela não é uma escassez. A escassez ela é produzida por uma forma social historicamente dada de distribuição dos resultados do trabalho. Acho que é isso. É uma definição que eu acho mais precisa. Ela não é um problema do ponto de vista sistêmico. Ela é uma variável importante e o resultado de um determinado tipo de distribuição dos recursos do trabalho. Então, se há concentração privada do produto do trabalho, há, por outro lado, a diminuição, né, da parcela por conjunto da população subordinada. Então, a pobreza pode ser tratada de um ponto de vista moral, né? A pobreza é um elemento econômico. Se a gente for para a moral, aí você vai abrir caminho para, né, quem é mais pobre do que quem merece uma política pública, não merece. Esse negócio que, no final das contas, despolitiza o debate, né? Que o que nós queremos é universalização. Então, quando você discute, por exemplo, renda básica, cidadania, né, você está discutindo isso, a universalização, né? Você não está discutindo... E aí eu acho que é um ponto adiante em relação às políticas focalizadas que, inclusive, foram produzidas pelo Consenso de Washington II lá, né, quando eles fizeram a avaliação de que o neoliberalismo tinha ido longe demais ali na década de 90 e tinha de fazer políticas focalizadas. E aí fazia por meio do terceiro setor, das ONGs, né? Você tirava do Estado esse papel dirigente, né, do processo de redistribuição da riqueza. Né, o Léo falou antes, inclusive, aí do tema da tributação, etc. Tem tudo a ver com isso. Né? É o Estado que faz esse processo de mediação, de redistribuição da riqueza socialmente produzida. Se um país não dá conta disso, aí sim ele tem um problema de instabilidade profunda dentro de classes, né? Porque a pobreza sim, é um método de controle social, claro, evidente, mas ela cria um elemento de instabilidade. Esse elemento de instabilidade, agora nós estamos, aqui no Brasil, estamos vendo aonde chega. Quando você amplia a pobreza ao extremo e você não tem nenhum tipo de mediação na política com esse setor mais precarizado, você abre o caminho para o fascismo. Não é isso? Porque a fórmula do fascismo é um pouco essa. Você tem uma crise na política, você tem alguma instabilidade no arranjo político e você tem embaixo setores pauperizados que topam qualquer coisa, né? Então, esse é o problema. Então, países que têm um arranjo mais inteligente de distribuição da riqueza, né, por exemplo, a China, que retira milhões das pessoas da miséria, né, nas últimas décadas, faz um processo amplo de inclusão das pessoas no mercado de trabalho, no renda e tudo mais. Você cria mais estabilidade.
Do ponto de vista da luta de classe. Claro que tem lá suas contradições, tem muito rico lá também. Mas é outro arranjo, tem uma outra configuração. No Brasil, onde a desigualdade é tão absurda, você vai ter sempre instabilidade, e esse é o projeto. Então, por que o atual governo do Bolsonaro não atacou isso? Não porque ele é incapaz, não porque eu discordo desse tipo de avaliação, de fazer um julgamento da inteligência do agente. Ele é incapaz. Não acho que é isso. Acho que é um projeto mesmo. Não pode incluir, e isso que o Léo falou é importante, tem de reduzir o orçamento das políticas públicas, porque a miséria, ela não é um problema, ela é um elemento de um elemento de trabalho do fascismo. É um material de trabalho do fascismo. Então, por isso que vai diminuir e vai continuar diminuindo. E vão, dentro ou fora de um governo, vão lutar para diminuir. Então, não é agora. Não sei se vocês acompanham, quem nos está nos assistindo acompanha. O Bolsonaro é contra, por exemplo, direitos sociais há muito tempo. Porque é fascista há muito tempo. Votou contra a PEC das empregadas domésticas. Por quê? Porque tem essa visão. Então, é material de trabalho. Não vamos fazer um julgamento moral da pobreza. Ela é um material de trabalho para o fascismo. E se a gente não atacar isso, a gente vai continuar alimentando o fascismo. Então, tem um texto maravilhoso aí, para quem gosta de ler, o 18 Brumário, do Marx. Onde veio ali a força do sobrinho do Napoleão? Ali no final do século XIX, veio dos setores pauperizados. E quem que eram os dirigentes políticos? Os valentões. O que nós temos no Brasil hoje? É um valentão, é a política dos valentões, aquele ali, enfim, um sujeito que é caricatural, mas infelizmente não é só os elementos pessoais, não são os elementos pessoais que explicam isso. Mas porque a estrutura possibilita que esse tipo de gente, com esse tipo de perfil, tenha espaço na política. Então, eu acho que é por aí. Assim, a miséria é um pouco isso. Percebe, pelo menos na minha percepção. Não sei se o Léo tem esse mesmo entendimento. Sim, eu acho que o trabalho do assistente social, ele consegue entender o pensamento das pessoas, de quem está na ponta e tal, dos seus usuários. Eu queria saber um pouquinho do Léo, assim, como é que ele percebe essa coisa, por exemplo, o que foi o 7 de setembro, toda aquela expressão, a coisa do imbrochável, a exposição da primeira-dama e tudo mais, todo aquele egocentrismo do atual presidente. Como é que as pessoas elas meio que... O que a miséria influencia para as pessoas buscarem um apoiar esse candidato, ou então você percebe que as pessoas já estão, não, pelo amor de Deus, a gente cometeu um grande equívoco e agora a gente precisa ir para outro caminho. O que você percebe desses acontecimentos da última semana, Léo? Vicente, acho que a primeira coisa que eu queria recuperar só um elemento que o Pedro traz aqui, que eu acho que foi muito importante a fala dele, é que a gente, talvez o campo do debate não seja a pobreza. O campo do debate é como que as desigualdades, nas suas mais diferentes facetas, elas impactam na vida da classe trabalhadora e em que condições que isso acontece nesse modo de produção. Então, e para quais interesses isso está colocado. Por quê? Uma coisa é acesso à renda, da compra de algum bem ou serviço. Uma outra coisa é uma estrutura, e aí no caso do serviço social, a gente sabe que a política social ela não é um fim em si mesmo. Principalmente não dá para você docilizar o capital. Então, assim, no sentido de que... Mas é uma mediação possível. As políticas sociais, que a gente pensa, no caso, o que o Pedro traz aí, é definitivamente um outro processo, uma outra sociabilidade.
E isso não vai passar por políticas públicas somente, né? Isso vai passar por um processo de tomada de consciência, né? É uma questão que tem a ver no campo da luta de classes. Mas, então, falar sobre hoje acesso ou não é definitivamente esse ponto do fundo público, né? Então, assim, para quais interesses o fundo público está sendo direcionado? A gente sabe que o Estado, né, uma coisa é o Estado, outra coisa é o governo. A gente tem um governo definitivamente fascista, então acho que a gente tem que colocar isso nesses termos. E também tem um detalhe, né? O pensamento conservador, né, o pensamento, né, esse irracionalismo, ele vem aí ganhando força, né? Alguns estavam ali no calabouço, mas a gente tem um ator específico que ele não é definido, agora é um pouco dono dos meios de produção, mas não era tanto dono dos meios de produção, mas é ali, né, assim, que ficou nem sei se no calabouço, mas assim, né, ali na sombra, né, desse grande, vamos dizer assim, e nefasto centrão, né, que a gente sabe assim o que acontece, e esse campo conservador ganhou. Eu entro muito agora entro na questão do 7 de setembro, o P7, o que me chama a atenção, porque assim, não dá para fazer uma análise direta assim, deste fenômeno, mas a gente sabe que o uso, né, o uso de algumas terminologias ou do tipo Deus, Pátria, Família, né, usar o campo religioso, né, e o Estado definitivamente tem que ser laico, mas quando a gente olha, né, e aí também esse patriotismo, né, esse pseudo-patriotismo de levantar a bandeira e tudo, quando nós... E aí o que eu consigo perceber hoje, no cotidiano, e aí assim mesmo sendo, né, não dando para ter todos os elementos, mas para as famílias subalternas, né, para os subalternos, aí falando muito no termo mais gramsciano mesmo, eu não sei, porque o próprio cenário eleitoral hoje tem mostrado algumas coisas um pouquinho diferentes, né, as pesquisas eleitorais. Então, se ali atrás, em 2018, essas pessoas também foram, em tese, né, acionadas por esse discurso, né, por essas narrativas, hoje eu não vejo, hoje eu não consigo perceber, principalmente nas famílias que não estão muito ligadas a esse campo religioso muito forte, assim, né? Porque tem um campo de disputa aí que é a disputa disso. E usar, né? E aí tem uma questão que aí o Pedro traz também, que quando a gente fala de mapa da fome, a gente não fala só de pobreza material, a gente fala também de segurança alimentar. Falar de segurança alimentar toca em outro ponto, que é o agronegócio, né? Então, assim, a gente, né, e nós aqui do campo, né, da esquerda, quando a gente vai pensar na agricultura familiar, que foi desmontada, quando a gente vai... Qual foi o impacto no campo também, e da produção de alimentos nesse país, e não é só a redistribuição de renda, mas é o acesso, né, à alimentação, né, ou seja, a política, por exemplo, um dos primeiros, porque não bastasse desmontar a saúde, não bastasse desmontar a assistência, não bastasse aligerar a educação. Também, ou seja, a política de segurança alimentar nesse país virou um fiasco, né? Assim, a gente já tinha muitas dificuldades, né? A política de segurança alimentar e nutricional, né? Restaurante popular, cozinhas comunitárias, banco de alimentos, aquilo, né, que minimamente... Isso se converteu em cesta básica, né? Assim, isso se converteu em cesta básica, que a cesta básica ela é um elemento, vamos dizer assim, que é muito no campo político, na cena e na arena política, isso vira um problema, né? Um problema muito grande, porque é só de saciar a fome naquele momento. Mas, ou seja, como que as políticas públicas se estruturam. E eu acho que no imaginário do 7 de setembro, eu diria que tentou mostrar força, né? Uma força institucional bélica. Acho que é mais isso. E esse apelo, né, no campo religioso. Agora, é difícil, né, fazer
um comentário, eu diria mais um comentário, sabe, P7, sobre uma fala dessa do Imbrochável, porque isso aí chega a níveis assim que fica difícil, né, Pedro, da gente de fazer uma análise disso, porque aí é um discurso tão efêmero, assim, e aí por trás tem um projeto, né? Sim. Que o Pedro falou, né? Isso é um projeto. Até esse discurso é fruto desse projeto. O que eu penso agora é quais são os desafios daqui para frente. Né? Eu fico imaginando, eu conheço o Pedro há muito tempo e tal, eu sei do estudo dele na questão internacional, na questão, enfim, das estratégias políticas que não são só internas, mas externas também. Fico pensando o que a utilização de um símbolo como o 7 de setembro, da independência, da própria estrutura das forças, né, armadas, com essa carga tão egocêntrica que foi utilizada, assim, né? Você tem noção do que, por exemplo, países como uma China, uma Índia, os Estados Unidos olha assim e vê isso aqui, não, isso não pode. É isso mesmo? Que tipo de repercussão isso dá numa relação internacional? P7, eu acho que demonstra fraqueza. Demonstra fraqueza. Ao final das contas, nós, a rigor, nós não temos uma força armada. E há uma tensão para que tenham de verdade forças armadas há muito tempo. E nós precisamos de forças armadas. Eu não sou daqueles que são contrários às forças armadas. O problema é que nós não temos. Nós temos o quê? Temos uma corporação burocrática que tem como principal objetivo combater o chamado inimigo interno. O que é o inimigo interno? O povo e suas expressões organizadas. É isso que nós temos há muito tempo, há décadas. Nós não temos uma forças armadas para a produção de tecnologia como a China tem, como os Estados Unidos têm. Tecnologias, inclusive, que começam na discussão militar, porque é o Estado investindo em tecnologia, mas que nos garante avanços na vida civil. Internet, não é isso? É uma tecnologia militar, satélite, né? Então, assim, as Forças Armadas no Brasil, ela não tem esse papel. Ela não tem, então, por isso que demonstra fraqueza. Ela não tem. Hoje, o que é mais importante hoje, assim, do ponto de vista da foto? O Exército. O Exército brasileiro não produz tecnologia. Não produz. O pouco que tem de tecnologia, ou está na Marinha ou está na Aeronáutica, que é desse tamaninho. Vamos lembrar quem foi preso na Lava Jato. Foi o engenheiro da Marinha que estava discutindo a produção do submarino nuclear brasileiro. Quem estava na ponta da produção tecnológica no Brasil foi preso. É essas as Forças Armadas que nós temos, né? Então, por isso que eu acho que demonstra fraqueza. Né? Aí sim, aí fica aquela coisa, aquela foto horrível, né, do Jeep ali, do tanque, né, com a fumaça ali, né? Parece que o motor tá fora do ponto, né? Velho, essa coisa ultrapassada, né? Olha que situação, porque na verdade o desfile militar no mundo inteiro é o seguinte: olha, eu estou colocando aqui o meu melhor, estou mostrando para o mundo que eu tenho capacidade de me defender. O Brasil faz uma parada dessa e fala o seguinte: não, eu não tenho a mínima capacidade de me defender. Porque para que serve parada militar? Se não para isso, para mostrar para o mundo: olha, eu tenho foguete hipersônico, no caso da Rússia, por exemplo. Aí a China faz: olha, eu tenho um exército gigantesco. No Brasil não, eu tenho um Jeep velho, eu tenho um bando de gente que veja amarelo e volta, eu tenho, sabe? Então, para fazer um desfile desse, melhor não fazer. Melhor não fazer, sinceramente. Sabe? Não faz o menor sentido. Claro que isso abre, enfim, várias outras discussões. Agora, avaliando assim, o 7 de setembro de maneira mais, assim, né, do calor das discussões. Eu acho que o fascismo, o Bolsonaro jogou peso nesse 7 de setembro. Eles abriram mão
do 10 de julho lá atrás, para fazer, 10 de julho, não, 30 de julho lá atrás, para fazer o 7 de setembro. Eu estou em São Paulo, né? Eu tive de manhã ali na Praça da Sé, junto com o padre Júlio Ancelotti, no Grito dos Excluídos. Tinha um pessoalzinho, muita chuva fria e tal. Tinha um pessoal ali, fazendo a discussão dos excluídos, etc. Foi interessante. Pouca gente, né? Sei lá, 5, 6, 7 mil pessoas. E eu, por curiosidade, fui na Paulista para ver a manifestação dos fascistas. Estava muito grande São Paulo. Então, parece que foi muito aquém do que eles imaginavam em Brasília, muito aquém do que eles imaginavam no Rio de Janeiro, mas em São Paulo tiveram uma presença muito forte. Eles têm base social. Pelo que eu percebi, claro, a maioria era classe média. E essa discussão da pobreza é importante. Nesse sentido que a gente falou. Porque não é só mobilizar os pobres, mas, sobretudo, mobilizar esses setores médios, né? Que querem manter o apartheid social. Querem manter a pobreza, aí sim, a pobreza nesse sentido da desigualdade da forma de controle social. Se não tiver pobreza, eles não têm espaço político. Controle social na vida cotidiana mesmo, do ponto de vista pragmático mesmo. Né? Então, esses setores mais atrasados, setores médios, estavam lá na Paulista. Né? Agora, eu percebi, Léo, P7, que eles mudaram um pouco o discurso. Eles estavam, pelo menos em São Paulo, claro que tinha um ou outro, mas a tônica geral era uma tônica mais eleitoral. Não era uma tônica do golpe. Porque, ao que parece, eles se enfraqueceram nesse processo. Não quer dizer que eles abram mão do golpe. Mas para haver um golpe é preciso ter as condições objetivas para que ele seja implementado. Se você... e claro, eles armam um golpe. O que eu falo sempre, olha, o que um golpista faz? Ele planeja um golpe, ou está dando um golpe. Golpistas fazem isso. Então, se ele não tem condição de fazer, se vai ter condição de fazer ou não, aí é outra história. Mas claro que diuturnamente eles planejam um golpe. Certo? Eles monitoram isso. E não abrem mão. Então a gente não pode baixar a guarda. Eu vejo o pessoal falar, não tem condições. Tudo bem, não tem condições. Agora, conjuntura é movimento. Se você baixa a guarda, você abre as possibilidades para que tenha as condições para fazer um golpe. Olha o que o Eduardo Bolsonaro fez, né? Começou a cadastrar, colocou lá no Twitter dele um formulário. Ele perguntou o seguinte: você comprou arma legal ou participa de um clube de tiro? Se sim, cadastre aqui para receber o material da minha campanha. Receber o material da campanha é coisa nenhuma. Ele estava cadastrando, ele estava construindo uma base de dados de gente armada. Se ele consegue mobilizar isso para fazer uma aventura golpista ou para dar apoio a alguma coisa, a gente não sabe. Mas o raciocínio está colocado ali o tempo todo. E você vai testando. E tudo, né? Na política em geral é isso. Você tem planos e tem que ter as condições objetivas para isso acontecer. Mas você vai construindo, você vai pavimentando. Isso do ponto de vista da direita e da esquerda. Faz parte da prática política. Então o problema é você sentar e falar assim, não existe condições objetivas. Alguns analistas falam isso, né? Então não vai ter golpe. Tá, mas então a gente vai esperar, aí quando tiver as condições objetivas, a gente vai lutar contra o golpe? Então a gente não aprendeu nada na última década. Nós não aprendemos nada na última década. Eles não tinham condição de fazer o golpe, mas eles foram desgastando. Lá atrás, quando descobriram no PESAL, porque ninguém tira do meu juízo que todo esse processo, principalmente dessa sanha golpista, tem muito a ver com os interesses sobre o petróleo brasileiro. Mais uma vez, a questão das Forças Armadas aí. Por que se viu Forças Armadas? Né? Então eu falo o seguinte, eu ganhei na loteria. Gente, eu vou para a internet, posto nas redes sociais, eu ganhei na loteria. E não tomo nenhuma providência de criar uma segurança para essa, vamos dizer assim, para essa riqueza que eu tenho agora.
O Brasil fez isso, gente, do ponto de vista internacional. Ele falou assim, eu estou sentado em cima de um barril né, um pote de ouro, assim, de um tamanho inestimável, só que eu não tenho forças armadas para proteger. Ou seja, mais uma vez, porque o almirante Otto foi preso. Desenvolvia a marinha, tem que ter marinha para defender o pré-sal. Por quê? Então, por isso que eu falo, não temos forças armadas. E aí temos isso aí. Então, assim, eu fugi um pouco, abri um grande parênteses aqui, mas o que eu, em síntese, é o seguinte: não conseguiram, planejam sempre dar o golpe, não conseguiram no 7 de setembro, tiveram uma boa foto em São Paulo e em outros lugares, mostram que eles têm base social, insuficiente, e tomara que sim, para ganhar a eleição, mas suficiente para manter enquanto força social e política e condicionar a vida pública do Brasil depois das eleições. E planejar golpes. Hoje eles não têm um alinhamento necessário com a mídia, inclusive com a Globo, para dar um golpe, nem com o imperialismo para dar um golpe. Mas se eles se alinharem mais adiante, nada impede. Então, se você não trabalhar no ponto de vista de limitar as condições de operação do fascismo no Brasil, eles vão voltar e vão continuar. E vai que um dia, para o nosso azar, eles têm as condições objetivas para dar o golpe. O que nós vamos fazer? Para finalizar, Pedro, então é isso. Para finalizar a nossa conversa, perguntar para o Pedro e para o Léo também, hoje a gente tem um panorama na eleição com Lula com 44%, Bolsonaro 34%, Ciro 7%, Tebet 7%. Parece que se encaminha para um segundo turno, então a vitória do primeiro turno do Lula. Assim. Mas o que é mais importante, assim, quem ganhar a eleição hoje, Lula ou Bolsonaro, realmente leva a eleição ou precisa se ganhar mais do que a eleição para conseguir que o Brasil tenha um futuro, tenha uma outra história nas políticas públicas e na tranquilidade do seu povo? Vai lá, Pedro. Pode ir, Olha, eu diria, P7, não dá para fazer política pública sem dinheiro, né? Acho que é o primeiro ponto. Assim, nos últimos episódios que a gente dessa triste e trágica novela mostra que eu volto PEC, como que está as condições, o Pedro falou de condições objetivas, as condições objetivas, né, para garantir políticas públicas. Se a gente olhar para a peça orçamentária que foi, né, o plano plurianual, né, e a lei orgânica que foi para o Congresso, o cenário é dos piores possíveis. Então, eu penso que, por exemplo, no primeiro governo Lula, no primeiro ano de governo Lula, além de ter todo o cenário, né, das articulações, das costuras políticas que vão ter que ser feitas, né, ou seja, as forças ali que vão estar em presença e que precisam ser feitas, de onde vai tirar esses recursos para, né, criar minimamente uma base para, né, ou seja, para os próximos anos, para garantir aí sair de um cenário, de um abismo tão profundo. Porque não vejo o ano de 2023 como um ano que ainda dá para, né, fazer alguma coisa. Assim. No pior cenário, é um pior cenário, eu não quero nem pensar nesse cenário, na verdade, assim, né, e nós vamos fazer de tudo para que esse cenário não aconteça. Um cenário de Bolsonaro né, de continuidade, e aí, assim, a gente não consegue nem saber definitivamente, claro que a gente sabe os traços da barbárie, né? Mas, assim, saber o que nos espera no próximo cenário, e aí tudo isso que o Pedro trouxe, né? De condições objetivas que podem ser construídas, né? Do desgaste que a gente vai ter, das condições que nós objetivamente teremos também, né, de fazer determinado tipo de enfrentamento,
mas eu vou falar, né, da onde eu tenho um pouco mais de acesso à informação. O cenário não é bom, pelo menos a curto prazo, eu não sei se médio. Diria uma coisa, aí eu falo isso com muita... o rompimento com a PEC, né, do teto de gastos, isso seria talvez uma ação muito importante para conseguir colocar uma agenda, né, ou seja, pelo menos colocar uma agenda de políticas públicas. E tem um detalhe, o Pedro e P7, porque existe uma questão que é o seguinte: olha, programas, projetos e serviços. Acho que é importante a gente falar sobre isso. Programa, né, assim, o projeto tem um princípio, meio e fim. E aí vão vir projetos, vão vir uma era também de alguns programas. E o programa, ele não é continuado, né? Ele não é pensado para ser continuado, ele é pensado para qualificar o serviço público. Então, mas como a gente hoje está vivendo a era do serviço na saúde, a era do serviço na assistência social, né, ou seja, a questão habitacional, que é outro ponto que a gente precisa, né, tem várias coisas que a gente poderia colocar no horizonte do debate, mas assim, eu acho que no início a gente vai viver muito uma ideia, uma lógica de programas, assim, sabe? Para minimamente tentar uma equalização ali dessas perdas que foram estratosféricas, né? Foram perdas muito grandes. Então, é isso. Nós vamos ter que lutar, né, Pedro? Muito, muito mesmo, porque o cenário tem que ser dos 44%, né? E mais de 44%, porque senão aí o campo da luta a gente vai ter que ver quais são as condições que a gente vai ter que construir para seguir em frente. Pode ir lá, Pedro. Então, essa provocação do P7 é importante, assim, quem ganhar leva, né? Sim ou não? Como é que vai ser isso? Primeiro que do ponto de vista hoje do clima, claro que sempre é limitado, a gente não pode basear só nisso, mas hoje o Lula tem uma vantagem substancial do ponto de vista eleitoral. Eu acho que a maior parte do povo brasileiro espera isso, um resultado nas urnas, né? Qual que é o ponto frágil disso? Né? Porque essa esperança de resolver nas urnas, de alguma maneira, não tem um lastro de organização social. Né? Então, claro que sempre existe o povo organizado, mas são os mesmos de sempre, que sempre fizeram manifestações desde sempre, né? Que são sindicatos, movimentos sociais, etc. Né? Mas isso é importante, é fundamental, mas é insuficiente para defender a democracia. A gente precisa de uma força social muito mais ampla, organizada. É o que nós não temos. Nós temos opinião, nós temos posição das pessoas, mas nós não temos organização das pessoas. Diferenciar essas duas coisas é muito importante. Então, esse é um primeiro elemento que a gente precisa levar em consideração daqui por diante. Então, assim, sendo Lula vitorioso, nós vamos abrir um novo terreno de disputa. Qual que é esse terreno de disputa? O fascismo não vai aceitar, por retórica, por que for, mas não vai aceitar, não vai ser uma transição tranquila, como foi das outras vezes, vamos dizer assim, né? Alguém chegar e passar faixa para o outro. Não, vai ter confronto. Porque eles foram, mesmo que for só retórico, mas vai ter de ter. Porque se não tiver, o Bolsonaro desorganiza e desmobiliza a base social dele. Então a operação que ele precisa ter é essa. Questionar o resultado. Se o Aécio fez isso, o Bolsonaro não vai fazer. Né? Então, assim, vai abrir esse campo. Agora, se ele vai ter força, é diferente. Se os setores progressistas e que votaram, eleitores do Lula, vão reagir, olha, eu quero que meu voto vale, né? Seja contado. Eu quero que a urna seja soberana. Isso vai depender muito do Lula, da forma como o Lula vai colocar essa situação. Né? Então, esse termômetro, eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas eu sei que há tendências abertas. E uma que eu tenho muita clareza dela é que o fascismo não entrega
de bandeja os postos de comando que eles conseguiram. Por uma questão óbvia. Às vezes eles sabem que, inclusive, não podem resistir, mas não podem entregar sem pelo menos uma resistência retórica. Pode ser até uma resistência prática, mas se não prática, retórica, para manter essa base social organizada. Então, esse é um ponto. O segundo elemento vai depender muito do Lula, porque o Lula é a figura que verticaliza todo esse processo social de luta contra o fascismo hoje. Não adianta falar de outras candidaturas, não adianta terceira via, não adianta hipérbole política, narrativa. É o Lula que verticaliza. Então, está nele a responsabilidade também, de certa parte, de construir as condições para essa transição. Na minha opinião, aí pegando um pouco as manobras políticas anteriores, para a gente ver, né? Quando você está numa eleição que pode ser questionada, e você ganha, mas não foi empossado, você viaja o mundo falando que você ganhou. Então, vamos lembrar do Tancredo, né? O Tancredo era um pouco isso. Quando teve aquele campo todo, aquela coisa toda, ele viajou o mundo falando, olha, o Brasil tem um presidente democraticamente eleito. Claro que foi no colégio, etc., eleitoral e tal, mas se colocando como presidente, né? E o mundo espera um pouco disso do Lula. Então essa movimentação vai ser importante para poder isolar internacionalmente o Bolsonaro, para que ele consiga ficar mais isolado aí. Então, me parece que essa é uma movimentação que o Lula tem feito. Os debates que aconteceram, a postura do Lula já é uma postura presidencial. Nem parece uma postura de um candidato em si. Ele parece que assumiu essa condição de, olha, eu sou presidente, o resto aí, sabe? Então eu acho que ele tem essa maturidade, essa inteligência e essa disposição de fazer isso. Então esse eu acho que é um outro elemento extremamente importante. Então, está muito dividido, assim, do que vai ser. Eu não posso dizer exatamente o que vai acontecer, mas eu acho que essas três variáveis são importantes. A primeira variável, muito certa, é a variável que o fascismo vai abrir algum tipo de resistência. Segundo, a segunda variável, diante da postura do fascismo, como o povo, os eleitores do Lula e as forças sociais vão se comportar, se mobilizando mais, criando mais força social, falando que o voto tem de valer. E a terceira variável é a variável do próprio Lula, vai se portar junto a seus pares no ambiente internacional, claro, também dentro do Congresso, né? Aí já entra uma quarta variável, que é a configuração do próximo Congresso. Se o resultado das eleições dirigem para um sentido de permanência de alguns setores lá, ou se vai ter algum nível de modificação. Então, isso e renovação. Isso também é uma variável importante. Se a gente for falando de variáveis, vão ter várias, né? Que são variáveis, né? E são muitas, são variadas, né? Mas eu diria que essas são as principais. Acho que é isso, mas vamos torcer e vamos lutar para que a gente consiga ganhar nas urnas e ganhar de uma maneira que consiga isolar, né, politicamente o fascismo do Brasil. Seria isso. Maravilha. A gente chegou ao nosso tempo limite, né? Queria agradecer o Pedro e o Léo por esse tempo. Semana que vem a gente está de volta para mais um bate-papo, mais uma análise de conjuntura com o Pedro e com o Léo, para debater mais um pouquinho, que é sempre um momento de enriquecimento.